Olá, alunos! Nestas aulas, estudaremos o governo de Marquês de Pombal e as manifestações expansionistas do Brasil no século XIX. Entre 1700 e 1750, durante o reinado de Dom João V, houve o auge da extração aurífera no Brasil, de luxo e de riquezas em Portugal. Com a morte do rei Dom João V, o trono passou a ser ocupado por seu filho, Dom José I, e seu reinado, de 1750 a 1777, coincide com o declínio da mineração no Brasil e com a crise do antigo regime. Era preciso modernizar o reino português e controlar melhor o Brasil colonial, típico de um déspota esclarecido. Esse papel coube ao ministro Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, cuja administração durou 20 anos e foi tão marcante que foi chamada de período pombalino. Pombal assumiu a administração do Estado português e de suas colônias, incluindo o Brasil. Suas reformas foram inspiradas nas ideias iluministas e visavam garantir a autonomia econômica para Portugal, diminuindo a influência inglesa, ampliada desde a assinatura do Tratado de Mitwen em 1703. Ele extinguiu o sistema de capitanias hereditárias no Brasil, transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, instituiu a derrama na região aurífera em combinação com as casas de fundição. Derrama era um dispositivo fiscal que determinava a taxa anual de 100 arrobas de ouro na arrecadação do quinto, cobrado com violência. Derrama era um dispositivo fiscal que era cobrado com violência. Derrama era um dispositivo fiscal que determinava a cobrança violenta de impostos quando os quintos não obtivessem 100 arrobas anuais. Pombal converteu a exploração de diamantes em monopólio da coroa portuguesa com a publicação de um enorme regimento. Com o declínio da produção aurífera, o Estado português incentivou o desenvolvimento da pecuária e da produção agrícola no Brasil. Entre as produções estimuladas estavam o café, o tabaco, o sal, o anil e o aguardente. Entre as produções estimuladas estavam o café, o arroz, o tabaco, o sal, o anil e a aguardente. No ano de 1750, foi assinado o Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha, que determinou o princípio do uti possidetis, ou seja, é dono quem ocupa, além de definir sacramento para a Espanha e 7 povos para Portugal. A coroa portuguesa se preocupou em garantir suas posses sobre a região amazônica e o sul do Brasil. A coroa portuguesa se preocupou em garantir suas posses sobre a região amazônica e o sul do Brasil. Para isso, diversos fortes foram construídos, como o Príncipe da Beira, em Rondônia, e São José de Macapá, no Amapá. Em 1755, houve um grande terremoto em Lisboa, que provocou tsunami e incêndios. Foi necessário reconstruir uma parte do bairro da Baixa Lisboa. Foi necessário reconstruir uma parte do bairro da Baixa Lisboa
com projeto urbanístico racionalista. Foi necessário reconstruir uma parte do bairro da Baixa Pombalina, da Baixa Lisboa. Foi necessário reconstruir uma parte do bairro da Baixa Lisboa, com projetos urbanísticos racionalistas, capazes de suportar novos abalos e com ruas largas. Meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Foi necessário reconstruir uma parte do bairro da Baixa Lisboa com projeto urbanístico racionalista capaz de suportar novos abalos e com ruas largas e retas. No campo educacional, implantou o ensino laico e ao retirar No campo educacional, implantou o sistema laico ao retirar o controle das universidades das mãos dos religiosos e afastar os professores de forte influência religiosa. No campo educacional, implantou o ensino laico ao retirar o controle das universidades das mãos dos religiosos e afastar professores de forte influência religiosa. Expulsou os jesuítas de Portugal e do Brasil e confiscou seus bens. Organizou tribunais do Santo Ofício para perseguir e punir os que atentassem contra o governo. Em Portugal, substituiu as antigas companhias de comércio por outras novas, como a companhia. Em Portugal, substituiu as antigas companhias de comércio por novas, como a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. Também estabeleceu casa de pesos nos portos para evitar a sonegação de impostos. Com a morte de Dom José I, em 1777, o trono passou para sua filha, Dona Maria I. Ela demitiu o Marquês de Pombal, libertou presos políticos, permitiu o retorno dos jesuítas, proibiu manufaturas de tecido no Brasil e fechou as companhias criadas por Pombal. Mas uma parte do legado científico de Pombal prosseguiu nas orientações iluministas nas universidades. A crise do antigo regime, somada às ideias iluministas, as pressões metropolitanas do período pombalino e a independência dos Estados Unidos, produziram novas lutas no Brasil colonial. Ao longo da época moderna, formou-se na colônia uma elite. Na segunda metade do século XVIII, ela passou a lutar contra o domínio metropolitano e a desejar emancipar-se, como fizeram as 13 colônias da América do Norte, que se tornaram os Estados Unidos. Esses movimentos de rebeldia, chamados de conjurações ou inconfidências, destacando-se as Esses movimentos de rebeldia são chamados de conjurações ou inconfidências, destacando-se as ocorridas em Minas Gerais no ano de 1789 e na Bahia em 1798. De menor significado foi a que foi tentada no Rio de Janeiro em 1794. Embora os inconfidentes em Minas Gerais não tivessem desenvolvido a revolta que articularam, o movimento foi conscientemente organizado para ocorrer no dia da derrama em Vila Rica, hoje Ouro Preto,
articulada pelos arcadistas. Joaquim Silvério dos Reis resolveu delatar os participantes do movimento em troca de suas dívidas com a coroa portuguesa. Ao total, foram 34 presos e o processo de condenação levou cerca de 3 anos. O único executado foi José da Silva Xavier Tiradentes, que foi enforcado em praça pública no Rio de Janeiro, esquartejado e exposto ao longo do caminho de O único executado foi José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi enforcado em praça pública no Rio de Janeiro, esquartejado e exposto no caminho entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Rio de Janeiro, no ano de 1794, havia a Sociedade Literária, onde se discutiam ideias iluministas e se organizavam lojas maçônicas na colônia. A partir de denúncias, a Sociedade Literária foi fechada, mas nada foi apurado contra os seus supostos conspiradores, e todos foram libertados. No ano de 1798, estourou em Salvador um movimento liderado por No ano de 1798, estourou em Salvador um movimento liderado por alfaiates e por grupos marginalizados devido ao alto custo de vida e de pobreza em virtude de crises do açúcar e da transferência da capital para o Rio de Janeiro. O movimento se inspirou nos jacobinos, os representantes mais radicais da Revolução Francesa. Embora elementos da elite tenham participado por meio de uma sociedade secreta chamada Cavaleiros da Luz, estes nada sofreram. A difusão dos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, serviram para denunciar a exploração colonial e a opressão social existente sobre as massas populares e tomar consciência da capacidade de luta contra a metrópole. A repressão foi dura e com julgamentos rápidos. 4 foram enforcados e esquartejados e o restante foi preso. O movimento mineiro e o movimento baiano tinham algumas semelhanças, como a independência e o desejo de implantar uma república no Brasil. Mas havia muitas diferenças nos projetos. O mineiro foi organizado por uma elite, ficou no plano das ideias e se inspirou na independência dos Estados Unidos, desejando a manutenção da escravidão. O baiano foi essencialmente popular, liderado pelas camadas médias e se inspirou. O baiano foi essencialmente popular, liderado pelas camadas médias, se inspirou nos revolucionários jacobinos franceses. O baiano foi essencialmente popular, liderado pelas camadas médias, se inspirou nos revolucionários jacobinos franceses e propunha o fim da escravidão, a liberdade comercial e a nacionalização do comércio no Brasil. O destino dado aos participantes foi semelhante. Houve denúncias, prisões, violência e mortes, como a de Tiradentes, integrante da Inconfidência Mineira, e de Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino e João de Deus, da Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Para se preparar, pegue o caderno de exercícios 2, capítulo 8 e faça os exercícios 1, 2, 3, 10 e 12. Bons estudos!